tá? E assim sucessivamente. Então vamos lá. Ó, vamos aqui para a primeira questão, tá? Então vamos embora, ó. O sistema respiratório, cadê? O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo e a saída de gás carbônico. Isso aqui foi uma questão de concurso que os camaradas botam gás carbônico, mas não é gás carbônico que sai. É o que? É dióxido, né? Dióxido de carbono, né? Que sai ali do pulmão. Dióxido de carbono, tá? Carbono, dióxido de carbono, tá? Isso aí que vai sair do pulmão, tá legal? Isso aqui, essa troca gasosa, a gente chama de hematose, tá? Hematose, né? O que é hematose? Vou explicar para vocês. Vai prestando atenção aí. A hematose é nada mais, nada menos do que o quê? Do que a troca gasosa, não é isso? Espera aí. Como é que eu estou corrigindo aqui? Do que a troca gasosa, né? Aonde? Nos alvéolos, o quê? Pulmonares. Não vou escrever pulmonar porque você já tem ciência que é no pulmão. Então, isso aqui a gente chama de hematose. Então, a hematose é nada mais nada menos do que a troca gasosa que acontece ali nos pulmões. Essa troca gasosa, ela acontece por quê? Porque, ó, nesse espaço aqui, ó, se você pensar, tem um formato coração. Tem ou não tem? Tem. Esse espaço aqui a gente chama o quê? De mediastino. Então, o coração ele fica entre os pulmões, certo? 2/3 dele aqui no lado esquerdo. Então, o que, que vai acontecer? No lado direito do coração, isso é a aula de ontem. No lado direito do coração, o que, que você tem? Você tem um ventrículo, estou resumindo, você tem um ventrículo ali empurrando aquele sangue aonde? Para o tronco pulmonar e a artéria pulmonar que está levando o quê? Esse sangue empobrecido de nutrientes ao que? Ao pulmão. E lá no pulmão ele vai se ramificando em estruturas pequenas, na qual tem essa daqui que a gente chama o quê? De alvéolo. Alvéolo saco alveolar. O que, que essa estrutura aqui confere? Se você observar aqui no desenho, ó, vou até aumentar aqui o foco dele aqui para você, ó. Pera aí. Ih, pode diminuir aqui, pera aí. Calma aí. Beleza, ó. Se você observar aqui bem, ó o que está acontecendo aqui, ó. Dentro dele, ó, eu tenho o quê? Eu tenho um conjunto de veias, né? Tá aqui em formato azul, né? E aqui eu tenho um... Não, veia não. Não fala veia não, que isso é errado. Eu tenho aqui né, um quantitativo aqui de vasos sanguíneos, melhorei a fala. Eu tenho vasos sanguíneos aqui que leva sangue empobrecido e eu tenho um retorno do já o sangue rico em oxigênio através desse vaso aqui, né, enriquecido por esse gás. Então, nesse local aqui, essa estrutura microscópica vai permitir a troca gasosa, né, através ali no processo que a gente chama de difusão. O que é difusão? Da área de menor concentração para uma área de maior concentração, não é isso? Me corrija se eu estiver falando besteira. Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir. Então, o que acontece? Então, isso a gente faz uma troca... É isso mesmo. Isso a gente faz uma troca que a gente chama de difusão. Não é minto, não. Difusão ao contrário, né? Da área de maior concentração para de menor concentração. Então, isso a gente vai chamar de difusão. Então, os gases eles vão se difundir através dessa película, dessa membrana, desse saco alveolar. Então, aqui nesse local, no alvéolo, é que acontece justamente, a troca gasosa. Todo o nosso pulmão, ele apresenta essa estrutura aqui. Tudo bem? Tranquilo? Sem essa estrutura, não tem como a gente fazer a troca gasosa. Não tem como a gente fazer o quê? O processo que a gente chama de hematose. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, a hematose seria justamente isso. É a troca dos gases aonde? Nos alvéolos. Tá legal? E isso só vai acontecer de que forma? Isso só acontece através do quê? Da circulação, o quê? Pulmonar. Também chamada de quê? De circulação. Opa, faltou R. Circulação pequena. Certo?
E aonde acontece a circulação pequena? Lado direito ou lado esquerdo? Qual lado? Lado direito. Tudo bem? Tranquilo? Até aqui tá de boa? Tá conseguindo entender? Tá com dúvida? Aline, tu que chegou agora aí, caiu de paraquedas. Desse primeiro momento, tá conseguindo pegar? O pessoal que aprendeu ontem comigo a aula, né, já tá já mais safo, né? Então o pessoal já, pô, professor, já tô cascudo nisso. Mas tu que agora que, né, eu sei que você estava trabalhando, tu falou para mim. Mas você agora, nesse pequeno, nessa pequenininha explicação, você está entendendo um pouquinho, está conseguindo assimilar? Aline, tá me ouvindo, Aline? Ventrículo? Vamos lá, vou voltar. Deixa eu ver se tem uma imagem que boa aqui, ó. Pera aí, aguenta aí. Deixa eu abrir aqui o slide aqui. Aí que aí você vai ver a figura, vai ficar mais fácil. Melhor do que eu ficar só editando, aí tu não vai entender nada. Pera aí. Deixa ele abrir aqui, aguenta aí. Deixa eu sair daqui. Deixa eu parar. Pera aí que vai abrir aqui o material, aguenta aí. Deixa eu ver se foi. Foi. Ó, vou mostrar aqui pra você aqui. Deixa eu botar logo aqui na imagem. Vai ficar mais fácil pra você visualizar. Aguenta aí. Aqui, ó. Vê se vai aparecer. Tá aparecendo, Aline? Tá aparecendo? Confirma pra mim, por favor. Tá? Beleza. Ó, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui eu não vou. Ih, rapaz, não tá. Ah, brincadeira, cara. É brincadeira, tava demorando. Pera aí, o negócio aqui tá travando. Aí, vamos ver se isso aqui vai agora. Pera aí, travou tudo aqui pra mim. Vamos ver se quando o computador ele fica com o bicho. O computador tá com o bicho. Ó, vamos ver. Ó, tô dizendo. O que ele fez, cara? Saiu tudo pra vocês, né? Vamos aí. Pronto, vai aparecer aqui, pera aí. Mas quando o computador ele fica com as neuroses, cara, te enganar não. Pronto, vê se foi. Vai aparecer agora. Foi? Apareceu? É que ele saiu, aí voltou de novo. Tá aparecendo aí pra todo mundo aí? Confirma aí. Pra não ficar falando coisa que ninguém tá vendo. Foi, beleza. Rafaela falou que viu. Show. Vamos lá então, ó. Eu tava comentando ontem com o pessoal. Isso aqui eu não vou entrar a fundo não, porque a gente já viu, tá? Tem a aula ali, depois tu assiste direitinho. Eu tava falando com o pessoal o seguinte, isso aqui é o nosso coração. Coração e pulmão, o que você tem que ter na tua cabeça é o seguinte. Coração e pulmão, os dois trabalham juntos. Um é dependente do outro. Sempre, sempre. Então até que as doenças cardíacas, isso é regra. Doença cardíaca afeta no sistema respiratório.
doença respiratória afeta no trabalho cardíaco, tá? Ué, então o camarada tem problema no pulmão, ele vai amanhã ele vai ter problema cardíaco? Não, não é que amanhã ele vai ter problema cardíaco, não é que depois de amanhã ele vai ter problema cardíaco, não é que daqui um mês, um ano, 2 anos, não tem nada a ver. Mas isso acarreta a desenvolvimento de doenças, tanto no sistema respiratório como no sistema cardíaco. Ah, professor, que tempo é esse? Cara, eu não sei. Depende muito de quem você quer falar. Cada organismo é um organismo. Mas o que você tem que ter na tua cabeça é que se dá problema no coração, vai dar problema no pulmão. Se dá problema no pulmão, vai dar problema no coração. É isso que você tem que entender. Por quê? Porque os dois trabalham lado a lado. Se não trabalhassem juntos, não haveria o treino que cardiorrespiratório. Não é o treino que o pessoal quer secar. Vamos fazer cardio, cardio. O que é o cardio? Você está aumentando o quê? Você aumenta ali a contração cardíaca, você aumenta o quê? Você aumenta ali a troca gasosa, você entra mais oxigênio no teu corpo para aumentar o metabolismo celular. É isso que acontece. Mas vamos lá, vamos para aqui que é mais importante. O que eu estou querendo falar para você é o seguinte: isso aqui é um lado direito, isso aqui é o lado esquerdo. Sempre a foto tem que ser o lado do indivíduo, nunca o seu lado, tá? Então a foto ela nunca é o teu lado, sempre é o lado do cara, tá? Então o camarada que é dono desse coração aqui, para ele o lado direito é esse aqui onde estou botando a minha seta e o esquerdo é esse aqui, certo? Então o que vai acontecer? O sangue desoxigenado, o sangue empobrecido de gases e nutrientes, eles retornam ao coração, né? Através ali da veia cava superior, veia cava inferior, seio coronário, não está aqui nessa foto, tá? E eles vão desembocar, eles vão penetrar onde? Nessa primeira câmara superior, né? Essa câmara aqui que ela tá oca, né? Então ela vai penetrar aqui nessa câmara superior que tu chama de átrio, vai desembocar aqui e esse sangue ele vai passar para essa câmara inferior, que a gente chama de ventrículo. Tudo bem? Esse camarada aqui que a gente chama de ventrículo, ele vai o quê? Ele vai empurrar, ele vai direcionar esse sangue aonde? Ao tronco pulmonar. Esse tronco pulmonar, que é uma artéria, ela vai se dividir em duas. A artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. Por que eu tenho que ter duas, uma esquerda e uma direita? Para justamente fazer o quê? A vascularização dos dois pulmões, desculpa, aonde o coração fica o quê? No centro. Aí ali no pulmão, eu vou sair dessa foto aqui, vou botar outra, para tu ver, jogo rápido aqui, fica aí, acompanha aí a explicação. Aí lá no pulmão, o que vai acontecer? Ó, lá no pulmão, né? Aqui ó, beleza. Lá no pulmão, esse sangue ele vai vir, ó, através aqui de um capilar, tá vendo? Esse capilar aqui, ó. Esse capilar ele tem aqui sangue, ou seja, ele tem a massa. E essa massa, o que ela faz? Ela joga, aqui ó, aqui tá bem melhor. Ó. Ela joga o que? O dióxido de carbono, certo? No alvéolo. E o alvéolo, o que ele faz? Ele joga oxigênio para a hemácia, ali no sangue. Para quê? Para que esse sangue ele venha retornar no lado esquerdo do coração. Para a gente ter ali o sangue rico em oxigênio. Tudo bem? Tranquilo? Sangue o quê? Mais. Eu vou falar a palavra, não é uma palavra muito bonita, não, mas serve aqui para explicação. Sangue mais nutritivo. Tudo bem? Ali para o nosso corpo. Então, é isso que acontece quando a gente chama de troca gasosa. Tá legal? Aí quando ele penetra aqui, ó, aí a gente vai ter já todo um processo, tá? Agora, tua pergunta é, como é que o oxigênio vai chegar aqui no alvéolo? A pergunta é fácil. Ele vai chegar como? Ó, através de vários sistemas que a gente tem. A gente tem um sistema aqui, ó, uma estrutura superior, tá? Na qual a gente vai ter o quê? O nariz, na parte interna o vestíbulo nasal, as conchas nasais, na qual que compreendem toda a cavidade nasal, se é uma cavidade ou alguma coisa interna, não tem como ter cavidade externamente. Então aqui ó, a gente tem as conchas nasais, mais abaixo a gente vai ter o que? A faringe,
na qual vai se comunicar com a cavidade nasal, chamando de nasofaringe, com a cavidade oral, orofaringe, e posteriormente ela vai levar até onde? Até a laringe, né? E essa laringe, o que ela vai fazer? Ela vai direcionar esse ar até uma estrutura tubular, né, que a gente vai chamar de traqueia. Essa estrutura tubular, né, que apresenta anéis cartilaginosos, ela tem esses anéis para justamente evitar o quê? A colabação. O que é colabar? Grudar. Tudo bem? Por quê? Porque no momento que você inspira, você gera uma pressão ali naquele local. Então, se eu não tivesse esses anéis cartilaginosos, essa tubulação ela poderia o quê? Ela poderia colabar. E ali você poderia ter complicação. Então, essa traqueia, né, ela vai direcionar esse ar até as estruturas que a gente chama de brônquios. Né? Nós temos os primeiros aqui que a gente chama de brônquio principal, principal esquerdo, principal direito, e eles vão se ramificar. Se você observar bem, isso aqui parece até uma raiz de uma planta ou de uma árvore. E isso é importante por quê? Porque esses brônquios eles vão se dividir e se subdividir até formar aquela estrutura microscópica que a gente chama de alvéolo. Esse processo de divisão e subdivisão chama-se arborização. O que é arborização? Formar-se raízes. Tudo bem? Tranquilo? E aí esse oxigênio, quando ele for aqui, ó, ele será conduzido aqui pela traqueia, chega nos brônquios principais, direito e esquerdo, né? A gente vai ter a divisão aqui em brônquio, né, lombar, né, brônquio segmentar e bronquíolos até o alvéolo. Ali aquele oxigênio ele vai, né, cair no sangue através, né, dessa troca gasosa que ela é feita por difusão. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá dando para entender? Tá difícil? Como é que tá a tua cabeça aí? Aline, como é que você tá? Mas você tá entendendo ou não tá? Você tem que ser sincera para mim. Não adianta tu me dar a resposta vaga. Aí eu também não vou saber te ensinar direito. Onde é que você, o que você está entendendo, o que você não está entendendo? Abre o jogo. Fala a verdade para mim. Mas essa parte de lado direito, levar sangue pro coração, isso aí você está entendendo? É. Não é que ele sai do coração, ó. Não é que ele sai do coração. Quando o sangue, ele sai da câmara. Ô meu pai. Eita. Da câmara cardíaca inferior direita, inferir, inferior direita, ele passa pelas artérias pulmonares e será conduzido, estou escrevendo tudo errado, conduzido para os pulmões. Tá legal? Tranquilo? Tá aqui, eu escrevi aqui para você aqui. Abre a caixa de diálogo aí, tu vai ver. Tá? Então o sangue ele sai ali, né? Ele entra no lado direito. Você repara que se eu tenho uma coisa superior, logo você sabe que eu tenho o quê? Uma coisa inferior, isso é lógico, né? Então, se eu tenho uma cavidade superior, subentende-se que eu tenho algo que é inferior. Porque não tem como você denominar se uma coisa é superior se eu não tenho uma estrutura inferior. E vice-versa. Então, eu tenho a estrutura superior ali, que você chama de átrio, e inferiormente você tem um ventrículo. Esse ventrículo, porque você tem dois, esse ventrículo do lado direito, ele que vai levar esse sangue ali empobrecido aonde? Para o pulmão.
Tudo bem? Tranquilo? Ele vai levar lá para o pulmão. Isso é fácil, pô. Isso aí não tem mistério, não. Ele vai levar lá para o pulmão. Ele leva esse sangue lá para o pulmão. Pô, isso é facinho. Chega lá no pulmão, o que, que acontece com aquele sangue ali? Aquele sangue, né? Ah, como é que o sangue vai chegar ali no pulmão? Ô, cabeção. Ele vai chegar ali no pulmão porque você tem o quê? Veias ali que está vascularizando o pulmão. Cada veia, cada artéria, né? Ela está justamente aonde? Ali naquele alvéolo pulmonar, certo? E ali o que, que acontece? Quando você inspira, você joga o oxigênio lá para dentro do alvéolo. E o alvéolo, o que, que ele vai fazer? Ele passa o oxigênio para a tua hemácia, certo? E a hemácia, o que, que ela faz? Aquele negócio, né? Troca-troca. Então, eu estou jogando ali o oxigênio para a hemácia, e o que, que ela vai me dar? Né, como forma de pagamento? Ela vai me dar dióxido de carbono. Tudo bem? Tranquilo? E aí, como houve a troca dos gases, eu tenho esse processo que a gente chama de hematose. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então é isso que a gente tem que entender. Agora, aconteceu a hematose, pô, o sangue já está ali, esse é modo de falar, tá? O sangue está ali purificado, esse sangue ele tem que retornar, ele vai retornar o quê? O coração. Por quê? Porque o papel do coração é mandar sangue para o teu corpo. Esse é o papel dele. O pulmão não manda sangue para ninguém. Tudo bem? E ali ele retorna ao coração. Né? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui a imagem. Tá? Tá. Ele retorna ao coração através ali das veias pulmonares. Né? Tá retornando ali ao coração. Você tem o átrio. Né? Lembrando que átrio recebe, ventrículo empurra. Lembra disso? Eu falei para vocês. O átrio recebe e o ventrículo empurra. Empurra o quê? Para a artéria. Lembra? Lembra disso? Átrios recebe sangue de veias e ventrículos passa o sangue para as artérias. Isso também fica mais fácil para você entender. Tá? Então, o sangue ele retorna, o sangue rico, né, o sangue já enriquecido de nutrientes, de oxigênio, ele retorna ao coração pelas veias, né, vai desembocar lá no átrio superior esquerdo, agora é tudo esquerdo agora, né, só lembrar de PT, né, tô tirando a sacanagem, mas só para tu lembrar, PT esquerdo. Então, vem ali no isso que dá merda, né? Aí tô brincando, brincadeira. Aí, pô, tu chega ali no. É brincadeira, tá? Aí tu chega ali no átrio, né? Passou pro átrio, vai pro ventrículo, vai ali pra horta, né? E aí você tem todo um processo, tudo bem? Então o PT, que é o esquerdo, ele manda sangue pro corpo. O, o, o Bolsonaro, que é o direito, ele manda sangue pro pulmão. Tudo bem? Tranquilo? Ficou fácil, né? Um macete pra vocês lembrar, né? Bolsonaro direito, sangue pro pulmão. PT esquerdo, sangue pro corpo. Tudo bem? Tranquilo? Eu acho que fica mais fácil para você entender. Lembrando que eu não estou falando de política, não. Em nome de Jesus. Tá? Isso é só para descontrair, sei lá, ensinar um macete para você. Tudo bem? Tranquilo? Vermelhinho, PT, opa, esquerdo, pulmão, sangue pro corpo. Azul, direita, Bolsonaro, sangue pro pulmão. Tá? E ali a gente vai ter a hematose. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Aline, tirando aqui a brincadeira. Deu para pegar? A Letícia falou, hematose e troca gasosa é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá? Hematose, troca gasosa é a mesma coisa. Agora, o que vocês não podem confundir é isso aqui, ó, hematose de hematopoiese, tá? Hematose, tá aqui, ó, abre aí o balãozinho de vocês aí. Hematose é troca de gases. Eu estou resumindo, tá? É a troca ali dos gases. Hematopoiese ou hematoiese, né? O que, que é isso aí? É justamente a criação de quê? De células sanguíneas, tá? De células sanguíneas. Isso acontece aonde? Lá na medula o quê? Na medula óssea. Tudo bem? Que medula óssea? Vermelha. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Tá ali, ó. Abre o balão aí do diálogo que vocês vão ver o que eu estou escrevendo. A Aline falou o seguinte: então a circulação não é só no átrio ventrículo direito. Como é que é? Peraí. Então a circulação não é só no átrio e ventrículo direito. Depois, do lado esquerdo, assim como o átrio e ventrículo direito. Peraí, eu não. Peraí. Como é que eu não entendi? O que você vai entender é o seguinte, ó. Coração é coração, pulmão é pulmão.
tá? A gente trabalha junto, mas o que confere a característica do pulmão é que ele vai ter aquilo ali que o coração não tem. O que o coração tem, o pulmão não vai ter. Certo? Tranquilo? Show? O que acontece é que o teu coração, ele tem o átrio e ventrículo, o lado direito, ele vai levar esse sangue lá pro pulmão, tá? Isso é fácil. Ele vai levar o sangue lá pro pulmão, tá? Esse sangue, como é que ele vai ser levado? Através ali do conjunto de o quê? De artérias, né? Então nós temos ali as artérias ali que vai levar justamente aquele sangue ali, né, aqueles vasos sanguíneos, desculpa. Eles vão levar o sangue ali lá para o pulmão, ou seja, eles vão ramificar aquele alvéolo, né? Tá aparecendo aqui para vocês aqui. Cadê? Tá aparecendo? Tá. Esse aqui que tá aparecendo, não é do alvéolo? Deixa eu conferir aqui. É esse mesmo. Ele está fazendo ó, justamente a vascularização aqui nesse alvéolo. Esse alvéolo é a estrutura microscópica do pulmão, tá? E aí acontece a troca gasosa. Tudo bem? Tranquilo? E aí, ó, quando acontece a troca gasosa, o que vai acontecer? Esse sangue ele tá retornando ao coração pelas veias. Essas veias estão trazendo, o sangue rico em oxigênio para o coração, para esse gás ele ser transportado até as células, para fazer ali o metabolismo. Tudo bem? Tranquilo? Aí, cadê? Tipo, o sangue vai para o pulmão e depois volta para o coração. Isso aí, perfeito. Isso aí, coração, pulmão, coração. Perfeito. Tudo bem? Tranquilo? É como se fosse um intercâmbio, ó. Toma, toma. Aí tu volta. Show? Tá dando pra entender? Aline, tá entendendo agora? Esse negócio, cara, de circulação, isso não tem mistério não, cara. É isso aí, pequena circulação, correto. Porque tá no pulmão, pô. E a grande circulação, pô, a mais fácil que tem, vai aonde? Vai pro corpo. Tudo bem? Foi agora? Isso é fácil, pô. Isso não tem mistério não. Entendeu? Mistério fosse pra gravar o nome, mas pra quem vai aonde, quem vem indicar, isso é fácil. Entendeu? Fala comigo. Caraca, vocês são chatos pra caramba, hein? Vocês não deixam nem explicar isso aí. Meu Deus do céu. Porra, caraca, às vezes dá vontade de ficar com a minha boca calada, que é melhor. Tô gravando isso aqui, pô, depois, sei lá, vai me dar cheio de problema pra resolver na minha vida, vai me dar mais problema ainda. Não, cara, o que acontece é o seguinte, presta atenção. Eu vou falar aqui rapidinho aqui pra. Senão a hora vai ceder, não corrigi nem a primeira questão. Eu não vou botar amanhã não. Já vocês são chatos pra caramba, vou botar esse troço na sexta-feira. Eu vou fazer uma primeira avaliação com vocês, né? Eu tô fazendo isso porque teve um pessoal, presta atenção, teve um pessoal, a Letícia, a Gisele, elas chegaram tudo agora, né? Então elas caíram de paraquedas já com a matéria já correndo, solto. E aí tinha exercício lá para fazer, o pessoal tava falando que não tava indo muito bem, né? Vocês começaram ali a reclamar e tudo mais. Aí eu fui, o que que eu fiz? Falei, ó, então eu vou fazer o seguinte com vocês, eu vou começar a botar questão pra gente trabalhar junto, não foi o combinado? Aí eu falei o seguinte, ó, depois eu vou botar uma única avaliação, tá? Vai estar valendo 5 pontos, referente ao conteúdo que a gente já estudou até agora, né? Então é isso que eu vou fazer com vocês. Nessa sexta-feira agora, eu vou colocar questões referentes a todo o conteúdo que a gente estudou até aqui. Vai estar valendo 5 pontos. E aqueles exercícios anteriores? Eu vou deletar. Então, eu estou rebutando isso aqui. Estou fazendo isso para quê? Para que todo mundo venha ter o mesmo direito. Tá? Pô, se o maluco ele tem direito ali para tirar 5, você também tem direito a tirar 5. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Eu vou jogar isso na sexta-feira. Ah, o que vai cair na prova? Ah, cara, o que vai cair na prova? Pô, pergunta, vai cair o quê, né? Chuva. Né? Pô, vai cair. Pô, tu também tem umas perguntinhas. O que vai acontecer? Vai cair lágrima, não. Lágrima. Vai cair o conteúdo que você está estudando, porra. Vai cair sistema respiratório, não. Sistema ósseo, como é que é? Cardiovascular, pulmonar, entendeu? E intestinal. Entendeu? Isso aí que vai cair para você.
Aí vai ser na sexta-feira. Ah, vai ficar aberto até quando? Pô, fica aberto é uma semana para vocês fazerem. Vocês de vez em quando vocês demoram a beça para entregar trabalho. Aí vai ficar, tem uma semana para vocês fazerem isso aí. Tá bom? Aí na sexta-feira agora eu deixo para vocês. Tá? Aí vocês fazem com calma. Vai encher meu saco também não, tá? Faz isso aí com calma. E tem horário para fazer? Faz no horário que tu quiser. Quer fazer de dia, faz. Quer fazer de manhã, faz. Quer fazer de madrugada, faz. Só não vai ficar me mandando mensagem para mim 2 horas da manhã. Ah, professor, me ajuda aqui. Ah, pô. Aí tu pode estar morrendo que eu nem vou ver você, né? Que aí ninguém merece, né? Pô, ninguém merece. Em nome de Jesus, né? 2 horas da manhã atender aluno, pô, é arrego. Então, pô, aí tu vai me complicar e depois teu esposo vai querer me dar tiro aí, quer dizer, é uma situação aí que eu vou me envolver. Então, pô, né? A azeitona tá cara. Então, o que que acontece nisso aqui? Então, eu vou deixar para sexta-feira agora, tá? Mas estuda, não dá mole, tá? Tirando a brincadeira. Se você tá com dúvida, tira a tua dúvida hoje, tira a tua dúvida amanhã, entendeu? Tu não pode ficar calado, né? E tu não pode me dar resposta vaga. Ah, tá entendendo? Tô, ok, tudo bem. Ah, sim, tô aqui. Aqui aonde? Né? Tá entendendo? Tô. Não, tô meio perdido. Ah, tá, mas aonde? O que que você entendeu? O que que você não entendeu? Você tem que falar para mim para eu poder te ajudar. Eu não tenho uma bola de cristal e vou saber qual é o que que você tá aprendendo ou o que que você não tá aprendendo. Não tem como. Eu te ajudo, mas pô, tu tem que me ajudar, né, cabeção? Beleza? Tranquilo? Show? Vamos voltar lá pra questão lá, pra fazer logo isso. Mas tirando esse negócio aí da prova, já sabe já que é sexta-feira, tá? Sexta-feira que vem, amanhã a gente tem aula normal. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, volta aqui pra questão aqui que a gente tem que terminar logo essa questão. Tirando esse negócio de prova, voltando agora pra questão. Até aqui tá tudo tranquilo? Aline, deu para tirar a tua dúvida referente à explicação do conteúdo? Ou pode falar a verdade. Ou tá um pouco perdido, tirando a Aline para não ficar focando muito nela, senão ela vai pensar que eu tô de birra. Mas o restante aí da turma aí tá de boa. Vocês estão conseguindo aprender. Tá conseguindo entender o que troço é esse de troca gasosa? Como é que chega até o alvéolo ali? Tá pegando de boa? Tá? Então beleza. Então vamos lá para a primeira questão, ó. Deixa eu sair só logo desse slide aqui. Vamos lá para a primeira questão, ó. Conta aí. Uma janela aqui. Fazer logo isso logo. Ó, vamos lá. Lembrando que essas questões tá lá no, como é que se fala? Tá lá no grupo de vocês, tá? Então vamos embora, ó. O sistema respiratório possui uma função principal, permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo, saída de gás, né? Só que eu modifiquei de óxido de carbono. Muito bem. A respeito desse sistema, marca a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicado pelas setas, né? Então vamos ver aqui, ó. Pô, questão mole, né? Número 1, número 2, número 3. Ó, então vamos ver aqui o que, é que ele está falando. Eu vou citar e aí você vai responder. O esquema das vias respiratórias, ele fala que é o seguinte, ó. Número 1, que é esse aqui. A letra A fala que isso aqui é laringe. O número 2 ele fala que isso aqui é traqueia. O número 3 ele fala que isso aqui é pulmão. Pô, se você marcar que isso aqui é pulmão, né, sozinho você não tá. Letra B, ele fala que isso aqui é traqueia. O número 2 ele fala que isso aqui é pulmão. E o número 3 ele fala que isso aqui é alvéolo. Letra C, ele fala que isso aqui é traqueia. Isso aqui é brônquio. E ele fala que isso aqui também é pulmão. Letra D, ele fala que isso aqui é brônquio. O 2 é bronco também e o 3 é alvéolo. Ou letra E. Ele fala que isso aqui é traqueia, brônquio e alvéolo. E aí? Qual que você marcaria? Se fosse a questão da prova. Muito bem, letra E, né? Letra E. Por quê? Vamos lá? Vou explicar aqui para vocês aqui, ó. Rapidinho. Vamos lá, isso aqui é importante, né? O sistema respiratório, tá? Aí eu vou botar lá no slide de novo. O sistema respiratório ele é dividido em duas estruturas. Duas estruturas a gente tem. A gente tem uma estrutura que a gente chama de sistema respiratório superior e a gente tem o trato respiratório inferior, tá? Qual é a diferença dessas duas estruturas? Uma superior e outra inferior. A diferença é o seguinte, ó. A diferença é que a estrutura, né,
que a gente chama de trato respiratório superior, né? A diferença dele é que esse camarada aqui que compreende o nariz, a cavidade nasal e a faringe, né, é justamente o local por onde o ar, ele vai ser umedecido, tá aqui, ó. Ele vai ser umedecido, ele vai ser filtrado, né? Umedecido, filtrado e aquecido. Então, a cavidade superior, ela tem essa funcionalidade, gravou? Tá? E a inferior? A inferior, ela vai conduzir o ar. Então, ela conduz o ar até onde? Até o alvéolo, para justamente fazer ali a troca gasosa, que a gente acabou agora de aprender. Beleza? Tranquilo? Show? Então, é isso que você tem que ter em relação a essas duas estruturas. Tá? Vamos agora aqui para o número 2. Vamos daqui. Vou abrir aqui. E vamos para o número 2 aqui. Vamos lá. Ó. Cadê? Deixa eu aumentar aqui. Ó. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração, né, e de expiração. Movimentos de inspiração e expiração, né? Isso aqui é que permite o quê? A expansão da caixa torácica e a sua, o quê? A sua contração, né? Que vão coordenar a entrada e saída de ar das vias respiratórias. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e o diafragma no momento da inspiração. Muito bem. Isso aqui que ele está querendo falar, essa pergunta, tá? Ela está querendo justamente falar para vocês o seguinte, ó. O processo, tá? Biomecânico da respiração. Tá legal? Processo biomecânico da respiração. O que é processo biomecânico da respiração? Processo biomecânico da respiração é justamente eu falar sobre as estruturas que vão se movimentar para a gente fazer esse processo respiratório. Em outras palavras, né, é justamente a movimentação dos músculos que auxiliam na respiração. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que você tem que entender é o seguinte: o que permite você captar o gás ou eliminá-lo é a movimentação dos músculos que auxiliam na respiração, ou os músculos que a gente chama de músculos respiratórios. Tudo bem? A gente tem dois grupamentos de músculos. Eu tenho os músculos que vão auxiliar. Eu vou botar o slide. Eu tenho os músculos que auxiliam no processo da inspiração. O que é inspirar? Ser ali, ó, captar o oxigênio. E os músculos responsáveis pela expiração. O que é expiração? Você, ó, mandar o gás para fora. Então você tem esses grupamentos musculares. O que você não pode levar para a tua vida? É a maior mentira que tem no mundo é botar que o diafragma, ele sozinho, ele faz ali o movimento respiratório. Não tem nada a ver. O diafragma, ele é um dos músculos que auxiliam no processo da respiração. Só que a gente foca muito nele porque ele é o principal. Só que ele a gente não tem apenas ele. A gente tem outros tipos de músculos que a gente vai ver agora aqui. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vou botar aqui pra gente aqui. Ó. Pera aí. Muito bem. Alguém mandou uma pergunta, vamos ver. Pode seguir, beleza. Ó. Então, cadê? Tá aqui, ó. Mecânica da ventilação pulmonar. Vamos lá, ó. Vou ler aqui e eu vou explicar. Respiração é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células do corpo. Ocorre de três princípios básicos: ventilação pulmonar, respiração externa e respiração tecidual. Muito bem. Então vamos lá. Como é que acontece o movimento da respiração? Aqui onde está essa linha aqui delimitada, aqui a gente tem o diafragma. Não é isso? Isso aí. Aqui a gente tem o diafragma, tá? E aqui a gente tem os músculos responsáveis pela inspiração e os músculos responsáveis pela expiração.
Então, quais são os músculos que eles são responsáveis pela expiração? A gente vai ter aqui ó, o esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide por quê? Porque ele se fixa ao processo mastoide, perdão, ele tem a inserção no processo mastoide e ele fixa a clavícula. Então a gente chama de esternocleidomastoide. Tá? Esse músculo aqui, qual é a função dele? Fazer a rotação da tua cabeça. Tá? Então a gente tem essa musculatura aqui esternocleidomastoide. Além desse músculo esternocleidomastoide, eu tenho um músculo que a gente chama de escaleno. Tá? Esse músculo bem aqui, ó. Escaleno. Certo? Esternocleidomastoide, escaleno. Nós temos os músculos intercostais externos, tá? Que são esses 3 tipos de músculos que eles vão fazer a inspiração. Então, o que acontece? Ó? Tenta você fazer inspirar, tenta puxar o ar pelo nariz. Ó. Você observa que o músculo esternocleidomastoide ele contrai, da mesma maneira como o escaleno. Se você botar a mão aqui no teu pescoço, você sente ele se contraindo. E aí, o que esses são músculos acessórios. O que acontece? No momento que eles fazem como é que se fala? No momento que eles fazem a contração, né, isso faz com que as vértebras não, as costelas, elas o que? Elas se dilatam, elas aumentam ali de tamanho. Então o músculo, os músculos intercostais externos, eles serão auxiliados por essas 2 musculaturas. Ele vai permitir o quê? Ele vai permitir justamente a expansão dessa costela. Quando permite a expansão dessa costela, o que vai acontecer? O diafragma, ele cai, ele desce no momento da inspiração. E na expiração é você jogar o ar para fora. O que vai acontecer? Aí eu vou ter outro grupamento de músculo, que eu vou ter os músculos intercostais, só que em vez de ser externo é interno. Eu vou ter o músculo reto do abdômen. Eu vou ter o músculo oblíquo externo, tá? E outro músculo que é bem aqui embaixo, agora não vou mostrar aqui, a gente chama de transverso do abdômen, né? Então a gente tem ali basicamente 4 tipos de músculos, né? 5 tipos de músculos que eles vão auxiliar no processo da respiração, ó. Só você botar a mão, bota a mão na tua barriga e faz isso aqui, ó. Você observa que quando você joga o teu ar para fora, o reto do abdômen, o que ele faz? Ele contrai. Né? E isso aí permite o quê? Isso permite com que o diafragma ele seja impulsionado para cima, para justamente fazer o quê? Com que esse ar venha sair do teu pulmão. Esse processo de descer o diafragma e subir o diafragma é como se fosse aqui uma alça de um balde, ó. Está representando por esse desenho aqui. Eu elevo, né? Perdão. Eu desço o diafragma e eu elevo o diafragma. Então, o que você tem que entender numa questão de prova? Prova minha? Não, prova de concurso. O que você tem que entender? Presta atenção. Você tem que entender que no ato da inspiração, o diafragma ele desce. E no ato da expiração, o diafragma o quê? Ele sobe. É isso que você tem que entender. Segunda observação que você tem que entender. No ato da inspiração, ó. No ato da inspiração, as costelas, o que elas fazem? Elas se abrem. E no ato da expiração, elas o que? Elas se contraem. Elas diminuem ali o seu feixe de luz. Certo? Diminui o tamanho delas. Por quê? Porque os músculos que estão entre as costelas, elas se contraem. Então é isso que você tem que entender. Tudo bem? Vamos ver quem mandou mensagem. Como assim puxar o ar pelo diafragma relaxa? Não entendi. Quando você faz isso aqui, ó. Não é que ele vai relaxar. A gente precisa disso, porque quando ele desce, eu faço com que a pressão ali ela venha a ser menor. Quando a pressão pulmonar ela é menor, faz com que o ar atmosférico possa penetrar no pulmão. Por isso que ele diminui, que diminui o tamanho, perdão. Por isso que a gente tem uma descida dele, para justamente diminuir a pressão ali dentro, certo? Diferentemente da expiração. Por que ele sobe? Porque aumenta a pressão ali, aumentando a pressão externa é o que? Diminui. E aí eu consigo jogar o ar para fora. É isso que acontece. Tudo bem?
Então, o que, que você tem que entender? Quarta observação. Você tem que entender que no ato da inspiração, a pressão pulmonar ela é menor e a pressão atmosférica ela é maior na inspiração. Isso já caiu em questão, hein? E na expiração é o inverso. Ou seja, a pressão pulmonar ela tende a ser maior e a pressão atmosférica ela tende a ser menor. Por que, que eu tenho que ter uma pressão maior e outra menor, independentemente se for interno ou externo? Para justamente eu conseguir expelir aquele ar ou absorver aquele ar. Então isso é importante, a gente ter esses valores de pressão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Qual, Aline, que tu tá querendo aí entender, que eu não captei direito? Aonde? Como assim na parte da expiração e da expiração? Inspiração, que começa primeiro com ele, e da expiração. Vamos lá, ó. Aqui, bota a mão aqui no teu pescoço aí agora. Bota aí. A mão no teu pescoço. Bruno, bota a mão aqui no teu pescoço. Aqui, ó. Na lateral do teu pescoço. Nem aqui não. Na frente não. Na lateral. Bota a mão aí. Bota. Puxa o ar. O que que tá acontecendo, ó? Você tem essa musculatura aqui que a gente chama de músculo esternocleidomastoide. O que que esse músculo ele faz? Como ele está fixado na clavícula, ele o que ele faz com que eleva, tá? O que o tórax. Tudo bem, tranquilo? Então ele é um músculo que auxilia, assim como o escaleno, que é esse músculo aqui, ó, tá? Então eles elevam ali o tórax. Então tem os músculos da inspiração. Vamos lá. Os músculos responsáveis pela inspiração. Inspiração é você captar oxigênio. Eu tenho o esternocleidomastoide, o escaleno, que eles vão elevar o tórax. Eu tenho os músculos, ó, tá aqui, ó. Eu tenho os músculos, ó, intercostais externos, estão elevando aqui, ó, o tórax, assim como também eles estão abrindo as costelas, tá? E isso faz com que o diafragma que ele desça. Tudo bem? Para quê? Para que justamente aquele pulmão ele possa fazer o quê? Ele possa ser estirado, aumentado para captar o oxigênio. Então esse é o músculo da inspiração. Expiração, você vai jogar o ar para fora. O que, que vai acontecer? É simples. Os músculos intercostais internos, eles se contraem, certo? Assim como o músculo oblíquo, o reto do abdômen, certo? E o transverso do abdômen. Quando eles fazem isso aqui, essa contração, isso faz com que o diafragma ele suba, fazendo com que você expila o ar. Expila o ar foi ótimo, né? Fazendo com que você consiga, né, eliminar aquele ar ali para fora do teu pulmão. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, meu camarada? Deu para pegar? Bruno, Aline, deu para pegar isso aí? Aqui, ó. Aguenta aí. Calma que eu vou te pegar aqui um negócio aqui. Aguenta aí. Você acha ou tem certeza? Ó, aguenta aí. Pera aí. Eu vou voltar.
Ó, voltei aqui, ó. Teu pulmão é como se fosse esse saco aqui. Deixa eu encerrar aqui a apresentação, peraí. Ó, aí. Teu pulmão é como se fosse esse saco, ó. Isso aqui é o teu pulmão, tá? Teu pulmão é isso aqui. Isso aqui é o teu pulmão, certo? O que faz ele se expandir ou contrair é o músculo que está anexado nas costelas. É isso que faz ele ter essa expansão e essa contração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Entendeu agora? O que acontece? Como ele é um saco, o pulmão é um saco como se fosse. Eu tenho um músculo aqui que ele é responsável. Vou ficar aqui na lateral aqui, fica melhor para vocês. Que vai fazer ele fazer a expansão. Eu vou falar, tô começando aqui do zero. Os músculos que vão fazer esse camarada aqui ter o processo da inspiração é quem? O que é inspirar? É eu levar o oxigênio para dentro do meu corpo, para dentro do meu pulmão. O que vai acontecer? Eu tenho um músculo esternocleidomastoide. O que ele vai fazer? Quando eu contraio ele, quando eu faço aqui, ó, o que ele faz? Ele eleva minha caixa torácica. Minha caixa torácica está sendo simbolizada por essa palma da minha mão, certo? Ele eleva. Quando ele eleva, o que eu faço com esse pulmão? Ó, eu estou o quê? Eu estou estirando ele. Eu estou dilatando esse pulmão. Da mesma maneira com o quê? Com os músculos internocostais, externos. O quê? Eu estou abrindo essas costelas, permitindo o quê? A expansão pulmonar, certo? E por que o diafragma ele tem que descer na inspiração? Porque se ele subisse, olha o que ia acontecer com esse pulmão, ó. Ele o que? Ele ia se contrair, ele ia diminuir de tamanho. Com isso não permitiria o quê? A expansão pulmonar. Com isso não permitiria o quê? A captação de gás no meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, é diferente na inspiração. Na inspiração não. Na expiração é diferente. Por quê? Inspiração, ó, o pulmão ele tem que o quê? Ele tem que se contrair. Para quê? Para eliminar o gás. Então o que eu vou fazer? Ó? Ele não está aqui, estou dilatado? Não está aqui? Todo estirado? O que eu vou fazer? Ó? Os músculos intercostais internos, o outro era o externo, esse é o interno. O que eles vão fazer? Eles vão se contrair. Contraindo, o que faz com as costelas? Elas se contraem também. Olha o que acontece com o pulmão, ó. Ele está diminuindo o tamanho. Da mesma maneira com o músculo do reto do abdômen, o músculo oblíquo externo, o músculo transverso do abdômen. Então eles estão se contraindo. E aí o que acontece com o diafragma? Ele, ó, ele sobe, fazendo com que o pulmão que ele se contraia para você expirar o ar. Deu para entender agora? Ficou fácil agora? Com o exemplo aqui do saquinho? Sim ou não? Fala aí para mim aí. Aline, restante do pessoal. Oi, fala. Professor, Fala. só para ter certeza, é como se esses músculos fizessem os movimentos verticais e o diafragma horizontal. Não, é o contrário. O diafragma vertical e os músculos horizontais. Não, pera. Diafragma é vertical. Não, Não. horizontal. Diafragma é horizontal. Foi mal. Isso, mas ele faz o movimento para cima e para Isso baixo. aí. E os músculos para frente e para trás. Isso, porque o que acontece? Os músculos, fazendo um resumo, o músculo da inspiração, ele é o que? Ele eleva a caixa torácica. E o músculo da expiração, o que ele faz? Ele não eleva, ele diminui essa caixa torácica, ele diminui o diâmetro dela. Para você justamente o quê? Conseguir expelir aquele ar. Porque no momento que eu contraio a caixa torácica, eu aumento a pressão aqui interna. Aumentando a pressão interna, o que acontece? Esse ar ele consegue sair. Tudo bem? Sim, obrigada. Deu para entender mesmo ou não?
Sim, sim. Entendeu? Show? Vamos ver o que o Bruno aqui perguntou. Peraí. Professor, uma pergunta. Por que quando se corre demais, causa dor no diafragma? Aquela dor chata perto da costela que deixa difícil de respirar o ar. Não é dor no diafragma não, tá? Aquela dor ali tem a ver com ligamento, é ligamento esplênico, tá? Quando você respira ali mal ali, justamente fica bem ali na parte da barriga, né? Aquilo ali é ligamento esplênico. Aquilo ali, cara, eu já escutei de um professor de educação física explicar. Aquilo ali é porque você tem a musculatura enfraquecida, é isso mesmo. Você tem a musculatura enfraquecida. A musculatura enfraquecida faz com que os ligamentos ali eles entrem em contato, né, entre a caixa torácica e aí você começa a ficar ali difícil a respiração. Tem a ver com isso. Não, tem nada a ver isso não. As pessoas só falam besteira. Falam que é refrigerante, nada a ver. Não. Cara, cada coisa que a gente escuta que às vezes é melhor a gente ser surdo do que ter ouvido pra escutar. Cada bobeira, cara, ó, é tanta coisa que a gente escuta. Quer ver uma bobeira que tu escuta? Ah, tô tomando remédio para emagrecer, a gordura tá saindo pela urina, né? Pô, nada a ver. Ah, eu. Deixa eu ver outras asneiras aqui. Deixa eu ver. Ah, andar de pé descalço causa friagem, né? Caraca, né? A bactéria vai lá no teu pé, sobe no pulmão. Né? Ah, cuidado para você não abrir a geladeira sem blusa, que você vai pegar pneumonia. Quer dizer, a pneumonia ela fica quietinha lá na geladeira, quando você abre, ela vem, pneumonia. Quer dizer, cada bobeira que tu escuta. Entre outras aí, creatina, né? Não pode tomar creatina que dá problema nos rins, né? Creatina dá problema nos rins? Dá não. Que isso, professor? Dá não. Né? Então, cada coisa que tu escuta que... tu toma um whey protein, né? Se você não tomar um whey protein em meia hora, não vai pra célula. Quer dizer, cada coisa que a gente escuta que não é mole não. Né? É tudo laranja. Parece que os caras cheiram talco, né? Só fala asneira, só fala asneira. Principalmente esses camaradas. Pelo amor de Deus, tá? Se você trabalha com isso, não leva pro pessoal, não. Mas a maioria das pessoas que trabalham com negócio de suplemento, que vende suplemento, a maioria não tem formação na área da saúde. Então, minha opinião, não estou dando minha opinião como professor, não, estou dando minha opinião como ser humano. Eu acho que para você trabalhar numa determinada coisa, você tem que ter formação para você vender aquilo ali. Eu acho assim. Eu acho assim. Você não pode debater uma coisa que você não sabe. Pelo menos, eu penso assim. Né? Mas fazer o quê, né? Deixa pra lá. Vamos voltar aqui para a questão aqui. Né? Então, isso é justamente sobre o processo da inspiração. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender quais são os músculos responsáveis pela inspiração e pela expiração. Você tem que entender. E o que você tem que também saber é que no ato da inspiração, a pressão pulmonar ela tem de ser o quê? Menor. E a pressão atmosférica ela é maior. Isso cai muito em prova, tá? E na expiração, inverte. A pressão pulmonar ela tende a ser maior e a pressão atmosférica ela tende a ser menor. Tudo bem? Tranquilo? Professor, isso a gente tem que saber, cara. A gente é até bom ter conhecimento, mas, por exemplo, o camarada que ele faz ali uma fisioterapia respiratória, camarada ali que vai fazer uma intubação, não sei se você já ouviu falar disso, né? O médico ou o fisioterapeuta, ele tem que justamente saber fazer essa avaliação, porque aquilo ali, cara, pode dar uma complacência no pulmão do camarada e ele pode até morrer. Então, esses controles de inspiração e expiração tem que ser muito bem controlado, né? Pelo fisioterapeuta e pelo médico ali, que trabalha justamente com essas situações. Então, o camarada tem que ter muita cautela, né? Isso é a parte da fisiologia pulmonar. Né? Então, isso é importante vocês saberem. Tá legal? Tranquilo? Show? Vamos voltar aqui para a questão. Vamos ver o que a questão está querendo falar para a gente, ó. Então, eu ensinei isso aqui para vocês. Vamos ver agora o que vocês vão responder. Vamos lá. Ó, então, vamos embora, ó. Então, vou reler. Sabemos que o ato de respirar é composto pelos movimentos de inspiração e de expiração, que coordenam a entrada e saída de ar pelas vias respiratórias. Muito bem. Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais e com o diafragma no momento da inspiração. O que acontece? Os músculos intercostais contraem-se e o diafragma relaxa. Essa é a letra A. Letra B. Os músculos intercostais relaxam e o diafragma contrai. Letra C. Os músculos intercostais e o diafragma relaxam. Tá. Ou letra D, os músculos intercostais e o diafragma contraem. E aí? Qual dessas 4 opções você marcaria?
E aí, vamos lá? Ó, o Bruno falou letra A. Restante aí do pessoal aí. Letra A. Restante aí da turma aí. O que vai acontecer, ó? Se você reparar bem, no momento da inspiração, ó, como eu vou fazer a inspiração, como eu tenho que elevar justamente essa caixa torácica, o que vai acontecer com essas musculaturas? Epa! O que vai acontecer, perdão, com essas musculaturas? Quase ia falar errado. Elas vão fazer um processo de quê? Cadê? Elas vão fazer um processo de contração. Se eu vou elevar essas costelas, elas têm o quê? Que estirar. A fibra muscular, ela se estira, ela se contrai. E o diafragma, ele tem o quê? Ele tem que descer. Então, o que acontece aqui, na realidade, é o seguinte, ó. O que acontece é que os músculos, né, intercostais e o diafragma, eles vão fazer um processo de contração. É isso que acontece. Para quê? Para eu justamente aumentar o quê? Aumentar não. Para eu justamente fazer com que esse pulmão ele venha a ter um processo de estirar. Tem que ter um estiramento ali nele. Então, a alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Alguém quer falar alguma coisa aí? Fala aí comigo. Professor, Oi. então, eu fui numa linha de raciocínio que eu acho que deve estar errada então, mas eu não sei se é verdade, mas quando a pessoa ela tá se afogando e falam que a pessoa morreu afogada, não é quando o diafragma, na verdade, ele meio que não aguenta mais e puxa, não é isso? A respiração forçada, e aí a pessoa morre dessa forma, correto? Não, tá errado. Não é isso não. Ah, O que acontece não. O que acontece é que você tem um nervo, você tem um conjunto de nervos que ele vai fazer a inervação do pulmão. Ah, cara, isso é muito legal. Vou ensinar pra vocês aqui medicina legal com isso aqui. A tua pergunta foi bacana, Bessa, que eu lembrei aqui de uma situação. Você tem um nervo que a gente chama de nervo esfrênico. Já ouviu falar desse camarada aí, nervo esfrênico? O que acontece? não. Ele é o camarada que justamente vai fazer a inervação ali do teu pulmão. O processo de respiração é um processo involuntário. Então, o que vai acontecer nisso aqui? Isso que é muito. Ó, nisso aqui eu vou falar sobre. Como é que é o nome daquele negócio que destrói o alvéolo? Como é que é o nome? Como é que é o nome daquela doença que dá muito idoso, que ele fica tudo encurvado, que é de problema respiratório? Tu lembra, Letícia, o nome? Tá aqui na ponta da língua que eu esqueci. Eu tô tentando lembrar. Efizema. Efizema. É o nome dessa Isso. doença. Efizema. Grava aí o nome aí que eu vou esquecer. Efizema. Grava aí. Então, isso aqui eu vou falar sobre efizema e vou falar aqui negócio de área de medicina legal. Grava isso aí. Então, vamos lá. Gravou o nome, que eu vou esquecer. Então, você tem aqui o nervo esfrênico. Ele vai fazer justamente a inervação do teu pulmão. Quem controla o sistema respiratório, tá? Você tem ali o bulbo. O bulbo ali é uma peça fundamental do sistema nervoso que vai justamente controlar ali o movimento respiratório. São as incursões, né? Incursão é a elevação e a diminuição da caixa torácica, por essas musculaturas aí que a gente acabou agora de falar. Então, o que acontece? O controle da respiração, né, ele é controlado, isso aqui que é muito legal, não pelo aumento de oxigênio do teu corpo, mas ele é controlado pela concentração de gás carbônico que você tem no sangue. Tu sabia dessa? Não. A concentração de dióxido de carbono que a gente tem no sangue é que vai justamente fazer com que o nervo esplênico ele venha mandar mensagem para os receptores respiratórios do bulbo para que você possa fazer o quê? A inspiração. Quer ver um exemplo? Quando você para de respirar, você aumenta ali a concentração de dióxido de carbono e o que vai acontecer imediatamente? Você vai respira involuntariamente. É o que acontece com esse indivíduo que ele vai
se afogar. Você tá ali Então na é tudo neural, não é? tudo neural. Então, quando você tá ali na água ali, você tá ali, lógico, né? Tem toda aquela situação, né? Você fica ali nervoso, tudo mais, que já se afogou, sabe disso, já me afoguei já. Então, o que acontece? Então, você fica tudo nervoso. Então, naquela hora ali, né? Você tenta ali, aí você tenta respirar. O nervo esplênico tá ali. Então, quando você tenta respirar, você faz o que? A broncoaspiração. É onde a gente vai ver ali as situações que você tem bronquíolos superiores, médios e inferiores. É onde a gente vai ter ali os processos do afogamento. Tudo bem? Entendi. Falando do efizema, né, que eu falei que ia falar. Você sabia que a pessoa que ela tem efizema, professor, o que é efizema? Que eu não sei, vou te explicar. O efizema é uma doença, tá? Que a gente chama de DPOC. Né? O que é DPOC? DPOC são doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Ó, uma doença pulmonar, você sabe o que é doença pulmonar. Obstrutiva porque ele gera uma obstrução. E é crônica porque está ali permanentemente. Certo? Tem tratamento, não tem cura. Então preste atenção. Esse efizema que faz parte do grupo da DPOC é uma doença onde o indivíduo ele tem a destruição dos alvéolos. Todos? Não, porque senão ele estava morto. Mas ele tem parte dos alvéolos ali destruídos. Que fatores levam? Tabagismo, alcoolismo, poluição, tá? Entre outros aí. Né? Então o que vai acontecer? Presta atenção. Esse indivíduo ele tem que ficar, né, quando ele chega ali descompensado ao hospital, grava isso. A gente vai fazer um procedimento que a gente chama de oxigenoterapia. Já ouviu falar disso aí, oxigenoterapia? Já ouviu, Letícia, Não. falar? Já ouvi falar de oxímetro, mas acho que não tinha nada a ver, né? Não, tem a ver sim, é o aparelho que utiliza, tem a ver sim. Oxigenoterapia é você colocar ali gases ali, você vai ofertar gases ao indivíduo. A nebulização faz parte da oxigenoterapia, tá? Então o que vai acontecer? Esses camaradas aí, quando chega, eu tô falando do camarada que tá no hospital, tá? O camarada tá mal. Então, a gente coloca ali o catéter nasal, né? Tem o catéter nasal simples, que é de uma via só, quase não vê mais. E tem aquele que é de tipo óculos. Quem viu a Culpa das Estrelas, né? Que viu aqueles filmes ali que o garoto ali morre e tal. Então, o que acontece? Já viu já que tu coloca um catéter aqui e fica tipo como se fosse um óculos? Já viu? Você coloca aqui no narizinho da Sim, pessoa, sim, então, sim. é catéter nasal tipo óculos. É o nome mesmo do material. Mas o que você tem que entender? Esses camaradas que estão aqui na narina dele estão ofertando oxigênio. E o profissional que vai ofertar oxigênio, ele tem, através do fluxômetro, né? Fluxômetro é uma válvula que você regula a quantidade de oxigênio que vai penetrar dentro do cara. Então, geralmente, o indivíduo ele tem que estar de 3 a 6 litros por minuto. É o volume de oxigênio que está entrando dentro desse indivíduo. Eu não posso aumentar além disso, porque olha só como é que as coisas são muito legais. Porque os receptores respiratórios do camarada que tem efizema se acostumaram com a concentração excessiva de dióxido de carbono. Então, quando esse indivíduo, estou falando do camarada que tem efizema, então quando esse indivíduo ele tem um efizema, a concentração de a concentração de CO2, ou seja, de dióxido de carbono, é muito maior do que um camarada que é normal. Então isso faz com que o bulbo, ele o quê? Ele aumente ali a respiração desse indivíduo, para ele viver. Quando eu jogo uma concentração muito grande de oxigênio, olha só o que acontece. Eu corto o estímulo do bulbo, fazendo com que esse indivíduo tenha o quê? Tenha a diminuição ou a parada respiratória. Ué, professor, então você está querendo falar para mim que se eu aumentar a concentração de oxigênio no indivíduo, seja sadio ou doente, ele pode desenvolver uma parada respiratória? Pode desenvolver. Porque quem comanda a respiração não é a concentração de oxigênio, é a concentração de dióxido de carbono. Beleza? Entendi, entendi. Show. Aí vamos agora para a medicina legal. De uma coisa leva a outra. Como é que o camarada ele sabe, né? Como é que o camarada sabe, por exemplo, dá um exemplo aqui para você. Isso acontece muito, tá? Foi uma situação, eu vi numa aula no YouTube, lógico, né? Que da enfermagem a gente tem essa parte de medicina legal. Isso é só para quem é médico e advogado. Mas é aquele negócio, vivendo e aprendendo. Pois bem, como é que a gente sabe, por exemplo, chega ali uma mamãezinha, isso aconteceu, tá? Chega ali uma mãe ali, chama a polícia, isso foi uma situação que aconteceu. E ali a polícia chega, aquela mãe chorando, vê o bebezinho, um bebê, tinha 3 aninhos.
se afogado, entre aspas, né? Se afogar não, estava ali dentro do... Como é que se fala? A cisterna, né? Cisterna, vamos falar cisterna. Cisterna não, como é que é o nome daquele negócio? Poço. Estava dentro do poço, se boiando. E aí fez ali a perícia. Minha pergunta é, como é que o camarada sabe se o bebê se afogou ou se ele foi, como é que se fala? Né? Sufocado ali. Afogado. Isso aí, obrigado, afogado. Como é que a É gente por sabe? conta dos hematomas, não é? Não, não é isso não. Adivinha? Tem um exame É pelo tempo que ele melhor. demorou pra morrer? Também não. Tem uma coisa melhor ainda. Sabe como é que a gente sabe? Isso foi uma situação verídica, Não. né? A mãe ela tinha afogado o filho. E como é que a perícia descobriu? Você pega ali o pulmão daquele bebê, perícia é assim, você tem que abrir o corpo do cara. Pega o pulmão daquele bebê e você vai imergir, né? Não é lata não, numa câmara de vidro contendo água, você vai imergir. E aí você vai pegar um instrumento e você vai picotar aquele pulmão, dentro da água. Você picota aquele pulmão. Se sair borbulhamento, significa que esse indivíduo ele foi afogado. Por quê? Porque no momento do afogamento, você ainda tenta fazer o quê? A respiração, você tem oxigênio. Aí houve o afogamento. Tudo bem? Caramba. Sim. Isso é perícia, isso é medicina legal, tá? Isso é uma aula, tem no YouTube. Depois eu vou procurar o vídeo. Ó, é antigo isso aí. Eu já vi tem 2 anos. Isso é uma aula de medicina legal. É onde o camarada ele consegue compreender. O camarada que é perito, né? A gente não, né? Quando sou perito. Mas é o camarada que ele é perito, ele consegue fazer tudo isso aí. O Bruno falou o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos lá. O que o Bruno falou? Peraí, tudo faz com o pulmão para ver se tem A? Sim, Bruno. Porque se tiver A, significa que aquela criança ela foi o quê? Ela foi afogada. A mamãe ali tentou ali afogar aquela criança. Porque você tem A antes. Porque no momento ali, por exemplo, que ela falou que aquela criança tropeçou nem se afogou ali. Então, o que acontece? Quando você está ali em afogamento, né, natural ali, você não tem mais ar ali. Né? O pulmão está todo encharcado. Agora, quando eu pego você e jogo a tua cabeça ali no meio ali numa água, você, antes disso, você estava o quê? Em respiração. Tudo bem? É o que acontece. Show de bola? Beleza? O pulmão, pega ali o pulmão daquele bebê, coloca ali numa câmara contendo água e você picota ele dentro da água. Você vai picotar. Eu estou falando lá na perícia. Você picota ele. Se houver borbulhamento, significa que aquele bebezinho, nessa situação, ele foi afogado. Ele não caiu, ele não tropeçou. Tudo bem? Tranquilo? Ah, não, minto. Ele foi asfixiado, desculpa, não é afogado não, ele foi asfixiado. Porque a mamãe asfixiou ele, aí, agora eu me lembrei. Asfixiou ele, hein, Letícia? Asfixiou o bebezinho, né? E colocou, né, perto ali do poço, Oi. falando que ele tinha sido afogado. Agora eu me lembrei, né? É o que acontece? Quando você está sendo asfixiado, né, estrangulado, você tem oxigênio ali. Então, quando picotou aquele pulmãozinho daquele bebê, houve borbulhamento, ou seja, teve presença de ar. Então aquele bebezinho ele não foi afogado, ele foi o que? Asfixiado. Conseguiu descobrir através do exame. Porque o último suspiro dele ficou lá no pulmão ainda, não é? Fica. É por isso que as pessoas falam, não tem crime perfeito. A perícia ela pega tudo. Tudo dá para pegar. É verdade. Até estupro. Né? Mas passou 20, 30 anos. Eu não sei, depois eu vou pesquisar para vocês. Porque isso não é pertinente à minha área. Mas tem uma estrutura no local, né, onde houve estupro, que ela fica ali para sempre no corpo da pessoa. Ela modifica. Agora eu não sei que estrutura é. Depois eu vou dar uma pesquisada e trago para vocês. Tá? A profissão onde? Na região vaginal ou anal? Nas duas. Né? Modifica ali a estrutura ali e a pessoa que ela foi estuprada, a gente consegue detectar. A gente não, né? A perícia consegue detectar. Depois eu trago uma aula sobre isso pra gente. Tá legal? Tranquilo? Que eu também não vou falar também coisa aqui que eu não conheço para não ficar falando abobrinha. Tá? Ah, no caso asfixiado do tipo da... Como é que é? No caso asfixiado do tipo da mãe dormir amamentando, aí consegue também pegar, né? Ver ali a broncoaspiração, né? As vias aéreas ali broncoaspiradas.
Então consegue pegar aquilo ali. No caso, você está falando amamentou, né? O bebezinho ele vai ali gofar, né? E ali ele se engasga, ele morre, não é isso? Dá pra ver. Não, por isso aqui. Medicina legal, pô, um negócio maneiro. Tô vendo aqui com a minha esposa de vez em quando, ela botou um pra mim. Pô, maneiro pra caramba. Tem que ver. Negócio maneiro, medicina legal. Maneiro nada. Tá cheio de livro aqui em casa de medicina legal. Pô, maneiro, Horrível. medicina legal é muito bom. Né, pra estudar assim a área de anatomia. Vocês aí querem fazer prova aí pra perícia, a Tawane ela quer fazer, pô, faz. Estuda só. Pô, você tem um norteamento muito grande sobre a área de anatomia. É muito legal. Mas a área da perícia não é só para biólogo? Ou não? Não, tem curso técnico. Vai abrir prova agora para auxiliar e técnico. E necrópsia. Você pode, Ah, sim, sim. você pode trabalhar, vai abrir agora, né? Ia abrir esse ano, mas teve a pandemia, só ano que vem. É bom vocês fazerem, 5 mil e pouco, pô. Vale a pena, só segundo grau, né? E ensino médio Uhum. é 4 mil e pouco. Pô, quer dizer, é um cascalho bom, né? Ainda policial civil, quer dizer, você ter benefício. Não é uma prova que, se eu fosse vocês, eu fazia, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó, a número 2 é a letra D. Então, vamos embora, vamos aqui. Tirando aqui Letícia e Bruno, alguém quer falar alguma coisa? Aline, Carol, Rafaela, restante aí da turma, Caroline, Gisele. Tudo bom, Gisele? Boa noite. Claire, não? Ninguém? Tá de boa, né? Então, tá tranquilo. Vamos lá. Vamos para a segunda aqui. Tranquilo. Vamos lá. Vamos que vamos. Ó, terceira questão, ó. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Por conseguinte, a pressão intrapulmonar, né, durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, né, o volume da caixa torácica aumenta. Aumenta ali o volume da caixa torácica. Por consequente, a pressão intrapulmonar, vamos lá, diminui e facilita a entrada de ar. Letra B, aumenta e facilita a entrada de ar. Letra C, diminui e dificulta a entrada de ar. Não, letra C está errado. Letra D, aumenta e dificulta a entrada de ar. Não, letra C e letra D está errado. Ó, tô dando já uma dica já para vocês aqui, ó. Todas essas duas aqui estão erradas, né? Ou letra E, aumenta e expulsa o ar dos pulmões. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa torácica aumenta. Por conseguinte, a pressão intrapulmonar diminui e facilita a entrada de ar do pulmão, aumenta e facilita a entrada de ar do pulmão. E aí? Ou aumenta e expulsa o ar do pulmão? Qual que vocês acham que é a alternativa correta? Essa é fácil, né? Letra B, letra B, letra B. E aí? Vamos ver? Vamos lá, ó. Isso aqui que eu falei para vocês. Quando o diafragma ele está descendo, quando o diafragma ele desce, quando o diafragma ele desce, qual o movimento que eu faço? Movimento inspiratório ou expiratório? Vou até colocar aqui para gente aqui o slide. No momento que o diafragma está descendo, o ato que eu faço é de inspiração ou de expiração? Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui para vocês. Observa a seta aí, ó. No momento que o diafragma ele desce, é inspiração ou expiração? Inspiração é isso aqui, ó. Expiração é isso aqui. Quando o diafragma ele desce, ó, tá aparecendo para vocês aí, o ato é o quê? É de inspiração. Eu falei para vocês o seguinte, que na inspiração, a pressão pulmonar ou intrapulmonar, ela tende a ser maior ou menor? Menor. Por quê? Porque o ar, ele vai entrar aqui, ó. Ele sai da área mais concentrada para menos concentrada. Diferentemente da expiração. Aí é o contrário. A pressão intrapulmonar é maior e a pressão atmosférica foi ótimo.
A pressão atmosférica ela tem de ser o quê? Menor. Então, o que a questão está querendo falar aqui para a gente, ó, essas questões são boazinhas, né? O que a questão está querendo falar para a gente é o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui que de cabeça eu não sei. Pera aí. Pronto. Ó, o que a questão está querendo falar, ó, é que quando esse camarada ele contrai e desce, você já tem já que se ligar no seguinte, ó. Se o diafragma desce, opa, ó, aqui, ó, isso é macete, hein? O que ele está querendo falar para você? Ele está querendo falar que é um processo de inspiração ou expiratório. Se é um processo de inspiração, a pressão intrapulmonar ela é o quê? Menor. Então, ó, o que está acontecendo com essa pressão intrapulmonar? O que está acontecendo com ela? Ela está diminuindo e facilitando a entrada de ar. Então, a alternativa correta é letra A. Tudo bem? Agora, o professor, fala comigo. E se ele falasse para mim que o diafragma ele sobe? Ora, se ele falasse para você que estava subindo, aí não é inspiração. Aí seria o quê? A expiração. Aí o que ia acontecer? Aconteceria que a pressão pulmonar ela aumentaria, facilitando o quê? A ejeção do ar. Tudo bem? Tranquilo? Isso é macete. Isso você tem que gravar. Se você for fazer uma prova ali, para processo seletivo, para concurso, até mesmo minha prova mesmo. Então você tem que gravar. O quê? Quando o diafragma desce, é inspiração. Sem inspiração, pressão intrapulmonar ela é menor, facilitando a entrada de ar. Ponto. Expiração. Diafragma, ó, sobe, diminuindo o quê? A pressão intrapulmonar. Para facilitar o quê? A ejeção do ar. Tudo bem? Tranquilo? Então você tem que entender isso. Quando a gente vai fazer a inspiração, a pressão intrapulmonar ela diminui para com que a pressão atmosférica venha a ser maior, para que o ar possa ali penetrar nas nossas vias aéreas. Na expiração, inverte. A pressão pulmonar ela tem que ser maior, para com que a pressão atmosférica ela tem de ser menor, para que ele possa sair do nosso pulmão. Então isso tem que acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Tá? Aline, Bruno, Gisele, Carol, Rafaela, restante aí da turma aí. Deu para pegar isso? Sim ou não? Deu para pegar esse macete? Entendeu? Então você tem que entender. Então vamos lá, ó. Quando o diafragma sobe é o quê? Ah, tá, peraí. Vamos ver o que o Bruno falou. Entendi. Então, tipo, a pressão pulmonar não está relacionada ao pulmão estar vazio ou não, mas sim a contração da musculatura. Sim. A contração da musculatura ela vai justamente ali aumentar ou diminuir aquela pressão interna. Tudo bem, Bruno? Beleza? Agora vem cá, só a nível aqui de conhecimento aqui. Você tem uma película ali, mas o pulmão nunca vai estar vazio. O que ele botou? Peraí, não tô lendo. Tipo, aí aqui no caso não é acima. Aqui você está falando do processo que é expiratório. Né? Tipo, mesmo vazio, se a pressão dos músculos sobre o pulmão manter ela acima do ambiente, nesse caso, não. Aí você vai depender do ato. Se eu faço o processo de inspiração, como eu estou elevando ali, expandindo, a pressão ali daquele pulmão ela vai ser menor. Pressão menor ou maior não tem a ver com compressão. Não tem nada a ver. Comprimir é diferente de você ter pressão ali naquele local. É bem diferente. Tudo bem? Tranquilo? Show? Porque ó, como você está fazendo isso aqui, ó, você está estirando, né, você está deixando ali, eu não tenho nenhuma pressão ali. Então ele penetra ali com facilidade. Agora, quando você comprime uma área, você entende que aquela área ali está tendo o quê? Eu estou executando uma forte pressão nela, para você justamente comprimir aquela estrutura. Por isso que a pressão interna naquele momento é maior, no ato da expiração. Tudo bem, meu camarada? Isso é fisiologia respiratória. Isso aí é. Quem sabe sair de cor salteado é o camarada que ele faz
pneumologista, né? Estudaria pneumologista, é legal, né? Vamos lá. Vamos para outra aqui, tirando aqui o pessoal, né? Tirando aqui o que me mandou mensagem. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Tá de boa? Rafaela, Aline. Aline ficou calada de novo. Aline, tá pegando, Aline? Tá entendendo? Fala pra mim aí. Fica com vergonha não. Carol, Gisele, Cláudia, Letícia, Natália, Rafaela. Tá pegando direitinho aí? Tá tranquilo? Restante aí tá de boa? Tá entendendo aí? Tá? Então vamos lá. Vocês estão falando que tá entendendo, então tá bom. Então, ó, número 3 é letra A. Vamos lá. Isso aqui é fácil, só que eu vou deixar vocês responderem. Número 4. Na respiração pulmonar, o oxigênio percorre um caminho no organismo até chegar aos pulmões, né? Onde ocorre a troca gasosa. A troca gasosa acontece onde mesmo? No alvéolo. Identifica o percurso correto que o ar faz pelo sistema respiratório do corpo. Vamos lá. Então, ó, ele quer saber aqui sobre o processo da respiração, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Vou sair daqui, vem para cá. Vou abrir aqui o slide aqui para a gente ensinar como é que acontece o percurso, né, no ato da respiração. Então, ó, tá aparecendo aqui para vocês, tá? Só voltar aqui rapidinho. Jogo rápido aqui. Ó. Isso aqui que vai acontecer com a gente, ó. O ar, ó, ele vai passar aqui, ó, pelo nariz, cavidade nasal. Nessa cavidade nasal, ó, a gente vai ter estruturas internas, tá? Essas estruturas internas, ó, é o que a gente chama nessa situação aqui, ó, de conchas nasais, tá? Concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior, tudo bem? Uma de cada lado, tá? E envolvendo essas conchas aqui, você tem uma película que a gente chama de septo nasal, tá? Que inclusive ali a alteração dele a gente chama de desvio de septo. Tem até que fazer uma operação. Então aqui você tem as conchas nasais, né? Mais acima você tem uma estrutura aqui, ó, nervosa, que a gente chama de bulbo olfatório, na qual ela vai ter aqui ramos de nervos, tá? Fazendo a inervação para quê? Para que quando entra uma partícula aqui, na qual não compõe o nosso corpo, ele vai fazer com que essa cavidade venha secretar bastante muco, para a gente fazer o quê? O espirro, né? Então, tirando essas conchas nasais e o bulbo olfatório, você tem que entender que em cada concha eu tenho uma coisa que a gente chama de meato nasal. Então, abaixo da concha nasal inferior, tem o meato nasal inferior. Acima da concha nasal inferior, eu tenho o meato nasal médio. Por que médio? Porque ele está justamente entre a concha nasal inferior e a concha nasal média. E acima, perdão, entre a concha nasal média e a concha nasal superior, eu tenho o meato nasal superior. Tudo bem? Mais abaixo dessas conchas eu tenho o osteofaringe da tuba auditiva, é uma estrutura que a gente comunica aqui com o pavilhão auditivo, por isso que muitas infecções no ouvido, né, altera justamente aqui a garganta. E nessa região aqui, tá, eu tenho uma estrutura que a gente vai chamar de faringe, essa estrutura aqui, tá? Então aí ele penetra nessa cavidade, ele vai ser aquecido, umidificado, filtrado, vai fazer aqui um turbilhamento e ele vai ser direcionado até a faringe. Essa faringe ela vai se comunicar com uma estrutura que está aqui que a gente chama de laringe, tá? Fazendo com que a comunicação das duas venha a se chamar uma coisa que a gente chama de laringofaringe, certo? E esse aí ele vai ser direcionado até onde? Até a traqueia, tá? E da traqueia ele vai o quê? Ele vai para os broncos, né? Depois vai para os bronquíolos, depois ele vai para os alvéolos. É assim que acontece a condução do ar. Então, ó, diante disso que eu acabei de explicar para você, vê para mim qual alternativa você marcaria nessa questão. Vamos lá. Tá, peraí.
aparecer agora. Tá aparecendo aí para vocês. Então, na questão aqui, ó, o ar ele vai ser percorrido aonde? Letra A, fossas nasais, laringe, laringe não, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Letra B, fossas nasais, laringe, traqueia, faringe, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Letra C, fossas nasais, laringe, brônquios, bronquíolos, faringe, traqueia e alvéolos pulmonares. Letra D, fossas nasais, faringe, laringe, brônquios, bronquíolos, traqueia e alvéolos pulmonares. Ou letra E, fossas nasais, faringe, laringe, brônquios, bronquíolos, traqueia e alvéolos pulmonares. Qual dessas 5 aqui você marcaria? Com base na explicação que eu dei. Maioria, né? Maioria. Né? Qual seria a alternativa? Letra A, fossas nasais, é isso? Faringe, laringe, traqueia, brônquios. Eles vão se subdividir em bronquíolos. E por último, a gente vai ter as terminações deles. A gente chama de alvéolos pulmonares. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos lá? No homem, o controle dos movimentos respiratórios é exercido pelo quem? Pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo bulbo, pela medula ou pela hipófise. E aí? Número 5. Você acha que o movimento respiratório, ele é exercido por quem? E aí? E aí? Quem é que sabe aí? Isso aí, é o que eu tinha falado, né? Na tua pergunta, né, que você me fez, né? Ó, ele é exercida por quem? Pelo cérebro? Não, cérebro não. O cérebro não vai fazer nenhum tipo de controle desse, então tá errado. Pela hipófise, hipófise é uma glândula, né? Então não tem nada a ver. Isso é aula de... Pela medula, né? Também não. Então ficou cerebelo e bulbo. Tá? Isso é aula de sistema nervoso. Mas ó, quem exerce controle sobre a respiração é o bulbo. O bulbo, tá? É ele que vai justamente fazer o controle dos movimentos o quê? Respiratórios. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show? Belezinha, pessoal? Tá de boa? Tá tranquilo? Não entendi o que a Letícia escreveu. Deixa eu ver aqui. Aline, tá me ouvindo? Como é que você tá? Se você conseguir me ouvir, me responde aí. Aline Gisele, tudo bom, Gisele? Pô, professor, você fala de mim o tempo todo. Vai saber como é que tá, pô. Entendeu? Sou chato mesmo. Tá entendendo direitinho? Tá conseguindo entender? Tá indo muito rápido a explicação? Fala pra mim aí como é que tá aí. De acordo com o ponto de vista de vocês dois. Fala pra mim. Ah, beleza. E aí, Aline, como é que tá? Tá tranquila? Tá conseguindo entender? Assim mesmo. No início é pauleira, mas vai melhorar. Não desanima não, pode desanimar não. Vocês gostam de sistema nervoso, né? Sistema circulatório nervoso é o que vocês mais gostam, né? Tô dizendo. Vamos lá. Músculo que é legal, pô. Músculo é show de bola. Vamos aqui para o número 5 aqui, ó. Vamos lá. Mackenzie. Ih, maneiro. Vamos lá. O controle da frequência respiratória humana é feita pelo... Ah, molezinha, né? Isso aqui, né? A de cima já responde a outra.
O controle da frequência respiratória é feito pelo quê? Pelo cérebro? Negativo. Pelo cerebelo? Também não. Pelo cerebelo e pelo cérebro? Também não. Quem que é? Pelo bulbo. Olha aí que legal, ó. Então, ó, o controle da respiração é feito pelo quê? Pelo bulbo, não é isso? Baseado que na concentração de dióxido de carbono, e ele vai ser transportado sob forma o quê? Sob bicarbonato, isso é verdade. Bicarbonato. Beleza? Tranquilo? Letra C. Show? Vamos aqui para o número 7. Número 7. Aí, falta pouquinho, vamos lá. Ó. Vamos para essa aqui, vamos lá. Deixa eu deletar aqui esse slide aqui. Então, ó, peraí. Aqui, ó. Após a digestão das proteínas no sistema digestivo humano, os aminoácidos passam para a corrente sanguínea. Muito bem. É correto afirmar que no organismo a absorção de aminoácidos ocorre no estômago, fígado, intestino delgado ou intestino grosso. Ó, de cara você já vai entender o seguinte, ó. Intestino grosso não é, que intestino grosso a gente vai ter o quê? A fermentação. O fígado não é, não absorve ninguém, muito pelo contrário, né? Ele pega ali a bilirrubina, transforma em bile, né? Ele absorve aqui glicose, isso aí a gente vai aprender amanhã, tá? Sobrou estômago e intestino delgado. E aí, para você, a absorção de proteína vai acontecer aonde? Fala para mim. Absorção de proteína. E aí? Já que a proteína ela vai ser absorvida. No caso, a absorção de aminoácidos, né? Vamos ver? Vamos lá. Ó, ela vai ser absorvida pelo intestino delgado. Absorção de proteína. Ah, mas o estômago, vamos lá. O estômago ele vai fazer um processo que a gente chama aqui, ó, de clivagem. Peraí, escrevi errado. De clivagem. O que é clivagem? É a quebra. Ele vai quebrar, né? Ele quebra esse camarada aqui através de uma coisa que a gente chama aqui de pepsina. Tudo bem? Que é fundamental, tá? Quebra a proteína em aminoácido. Mas a absorção, ela se dá através do intestino delgado. Show de bola? O intestino delgado ele é dividido em que porções? Vamos ver se vocês ainda lembram. Duodeno, barra, quem é o outro? Lembra aí. Duodeno, fala pra mim aí, falta 2. Escreve aí rapidinho aí. Pra gente... Jejuno, boa. O Bruno falou, jejuno. Tá certo. Jejuno. E tá faltando mais um. Olha lá. Ilho, isso aí. Ilho. Ó, dentro desses 3 aqui, quem é que mais absorve nutrientes? Duodeno, jejuno ou ilho? E aí, vamos ver. De uma única pergunta eu estou fazendo outra. Dentro dessas 3 estruturas, desculpa, qual é a que mais absorve nutrientes? Duodeno, boa, a Natália respondeu. Duodeno, isso aí. E por que o duodeno ele vai absorver mais nutrientes do que os outros 2? Por quê? Vamos ver se vocês lembram disso aí. Isso aí eu ensinei. Quase, quase. Mas vamos dar uma melhorada aí. Por quê? Só isso só? Tem um negócio aí. Porque é ele que recebe o que? Grande concentração de sucos. Sucos o que? Pancreáticos, ele recebe ali a bile. Então isso facilita ali a absorção dos nutrientes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Isso aí. Vamos lá. Falta mais 2 aqui e a gente encerra. Ó, o fígado é uma glândula encontrada nos mamíferos com diversas características e funções.
Assinale a opção que não, ó, ele quer errada, que não encontramos no fígado. Vamos lá. Então ele quer a errada. Então vamos lá. É responsável pela desintoxicação do sangue. É responsável? O fígado é responsável por isso? Pela desintoxicação? Sim, né? O fígado, para vocês aqui, isso é importante vocês saberem. Ó, bem rapidinho aqui. O que eu ia falar, meu Deus? Ah, tá, lembrei. Olha só, qual é a função do teu fígado? Né, tá? Isso eu só tô resumindo aqui pra gente aqui. Calma que amanhã eu vou explicar isso melhor pra gente. Tá? Amanhã eu vou ensinar tudo com calma. Mas só fazendo um resumo aqui pra você. A função do teu fígado, ele participa no processo de coagulação. Ele participa no processo de fabricação, produção de anticorpos, tá? Não é muito bem anticorpo, mas a gente tem ali proteínas que auxiliam a ligação, ficou melhor agora, das células do sistema de defesa do teu corpo a estruturas virais ou bacterianas ou fúngicas, tá? Essas proteínas ali a gente chama de sistema complemento, tá? Participa também do processo de coagulação, entre outros fatores, né? E também ele participa do processo de biotransformação. O que é biotransformação, professor? Todo medicamento que você introduz pela via oral é só pela via oral, tá? Esse medicamento, parte dele é absorvida pelo fígado. Como assim? O medicamento, quando você coloca ele na tua boca, ele está de uma forma passiva. Ele não está ativado. Para ele ser ativado, ele tem que ser biotransformado. Essa biotransformação acontece no fígado, tá? Só que no momento que ele vai fazer essa biotransformação, 50% desse medicamento se perde. E só os outros 50% vai ser de fato absorvido pelo teu corpo. Por quê? Porque como é uma macromolécula, aquele medicamento que naquele momento que você está ingerindo, teu corpo não consegue absorver, não consegue penetrar na tua célula. Então ele biotransforma para ficar numa molécula ali mais maleável, para penetrar na tua célula para fazer justamente ali a função desejada, tá? Então o fígado ele faz essa biotransformação. Então, vamos ver. Tá, ué. Então vamos ver aqui. É um dos responsáveis pela destruição das hemácias velhas. Produz bile que auxilia na emulsificação da gordura, isso é verdade. Está associado à reserva de glicogênio, também é verdade, né? É responsável pela detoxificação do sangue, sim. É um dos responsáveis pela destruição das hemácias velhas, ele auxilia, né? Ele auxilia, né? Agora, o que ele não vai fazer é isso aqui, ó, secretar insulina. Que quem secreta insulina é quem? Quem é que vai secretar insulina? É o pâncreas. O pâncreas que secreta insulina. Então, das opções aqui, a que não é correta é a letra E. Tudo bem? Tranquilo? Show? Agora, tem que tomar cuidado com essa questão que foi da PUC, né? É um dos responsáveis pela destruição, não é isso. Ele auxilia na destruição, certo? Porque quem vai fazer mesmo a destruição é quem? O baço, tá? Mas nessa questão aqui, a letra E, ela tá certa. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Pessoal aqui tá de boa. Vamos fazer essa. Essa daí eu vou deixar vocês responder, porque eu tô falando pra caramba, tô até cansado aqui. Vamos lá. Vou dar um tempinho aqui pra vocês fazerem aqui, que é o tempo que eu me recupero. Ó, vamos ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu diminuir aqui. Ó, que está aqui 2005. Unimonte, junho 2005. Vamos lá. O aparelho digestivo, ou sistema digestório, como recomenda a nova nomenclatura, é composto de uma série de órgãos tubulares interligados, né, desde a boca até o ânus, formando um único tubo que se estende desde a boca até o ânus, né? Na realidade, pela nova bibliografia, que isso aqui é 2005, né? Vai desde a faringe até o ânus. Alguns órgãos que compõem esse sistema
são evidenciados na figura abaixo. Então vamos lá. Ó, número 1 é o fígado, número 2 é o estômago, número 1 é o fígado, vamos aqui na ordem correta. Número 1 é o fígado, número 2 é o intestino grosso, número 3 é o intestino delgado, tá? Ih, não, rapaz. Número 1 é o fígado, número 2 é o intestino grosso, número 3 é o estômago, agora eu falei certo. E número 4 é o intestino delgado. Pronto, agora eu falei certo. Tá, vamos lá. Considerando, né, a figura e o assunto abordado, assinale a alternativa abaixo que representa o órgão que produz a enzima pepsina. Letra A, número 2, estômago. Letra B, número 3. Não, pera aí, calma aí. Número 2, né? Letra A, número 2, desculpa. Intestino grosso. Letra B, que é o número 3, estômago. Letra C, que é o número 4, intestino delgado. Ou letra D, que é o número 1, que é o fígado. E aí, qual dessas aqui é a alternativa correta? Essa moleza, né? Acabei de escrever lá em cima, né? E aí, qual que é? Letra B de bola, né? Porque é o estômago. Beleza? Tranquilo? Ó. Isso aqui é até interessante, aqui, ó. Isso aqui é aula de quadrante abdominal, ó. Rapidinho aqui, ó. Viu? A gente conseguiu terminar a tempo. Ó. Ai. Ai. Ó. Vou botar uma seta aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Lado direito e lado esquerdo. Ó. Quem tá aqui no lado direito, ó. Lobo maior do fígado. Lobo menor do fígado tá aqui, ó. Aqui quem você tem, ó. Estômago. Aqui, ó. Curvatura maior do estômago tá projetado pro lado que? Esquerdo. E a curvatura menor tá do lado que? Direito. Por que você sente justamente aquela queimação na boca do estômago, nessa região aqui que a gente chama de região mesogástrica? Por quê? Porque justamente a produção do ácido clorídrico dá-se aqui na região que? Pilórica do estômago. A região pilórica é essa daqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Show? Por isso que você sente essa queimação. Aí o pessoal fica falando muito o quê? Fala muito que o... Dizem muito que o estômago ele fica aqui ó, no meio, e não fica. Né? Acontece aqui porque aqui você tem a região pilórica, aonde vai secretar o que? O ácido clorídrico. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Deu para pegar todo mundo? Deu para aprender? Tirou tuas dúvidas aí? Pessoal que estava dificuldade de sistema respiratório, deu para pegar? Quer falar alguma coisa? Tá com dúvida? Fala para mim aí. Deixa eu encerrar aqui.